justamente. Por definição, né, ela é o antídoto para a perda da atenção, para a fragmentação da atenção, né? Que é você forçar a tua atenção a ser linear, a ser contínua, a ser criativa e raciocinante, né? Você vai lendo e ao mesmo tempo você vai pensando, imaginando aquelas cenas e pensando nas soluções e nos conflitos. É maravilhoso, né? E a leitura é o antídoto para o tal do brain rot, é o principal antídoto. Além da brincadeira do ar livre e tal, a leitura é fundamental. E outra hoje. coisa, né? A minha irmã, os meus sobrinhos netos são netos dela, ela, desde que as crianças nasceram, minha irmã é uma avó maravilhosa. Eu digo para ela, eu sou a tititi, sou a avó estraga. E você educa. Aí ela assinou um clube para leitura. Tem clubes ótimos. Não, e compatível com todas as etapas. Então eu vejo Eles assim, vão mandando de acordo com a idade da criança. A coisa que eu posso mais, que eu falo assim, o que você quer? Um livro. Eles adoram livraria. Que legal. Dá um gosto. Eu ando na livraria e eu falo, você quer levar? Não, só vou levar um. Quando eu acabar de ler esse, eu falo, gente, essas crianças estão muito educadas. Mas esse talvez seja o segredo. Exatamente. É você cultivar o amor à leitura desde pequenininho. E adequado às etapas. Se você não faz isso, a criança chega na escola e tem que ler tal livro. Aí acabou. Aí vai virar Eles obrigação. Gostam de ler. Eu acho a coisa mais bonitinha. E contar o que está lendo. Isso. Discute. Não, mas é ótimo. Você pega um conto de fadas e conversa sobre os mitos e os símbolos que estão ali. Olha que coisa linda, né? Então a coisa tem que começar cedinho, antes da criança saber ler, né? Contando historinhas que tenham livrinhos. Que tem as figuras. Uma sequência de figuras que compõem uma história. Exatamente. É importante a presença da história. Exatamente. Né? Contar a história de noite, fazer esse ritual eu tinha com meus filhos até a adolescência. Muito legal. Eles tinham uma cama em L assim, eu sentava no ângulo da cama e eu me lembro que eles, com 7, 8 anos, eu começava a contar a história, os dois com a cabecinha aqui na minha perna. Era uma coisa tão deliciosa, Bia, tão deliciosa. Eu adormecia, que eu estava cansado, eles ficavam me cutucando, um tapa na cara. Acorda, continua a história, continua a história. Depois aquilo virava uma brincadeira, eu fingi que estava dormindo, fingi que estava falando durante o sono, falava as maiores besteiras, eles riam pra caramba. E ri, né? Porque tem uma coisa, a criança ri com a facilidade, não frustre o riso da criança, porque é espontâneo, é rápido. Sem dúvida. Não custa. Uma das questões mais angustiantes para os pais é a criança que não dorme, especialmente o bebê, né? Com certeza. O sono do bebê, ele essencialmente, qualquer alteração do sono é comportamental. Né? É raríssimo você ter um distúrbio orgânico do sono, um distúrbio neurológico do sono. Claro que existem casos, mas são muito raros. Então você tem que trabalhar comportamento. Né? A rotina, né? É importante ter uma rotina previsível para o bebê durante o dia. Luz do dia é essencial para você regularizar o sono, para você ter um sono contínuo, você saber dormir de noite, ficar acordado de dia, você tem que acordar. O bebê, ele acorda cedo naturalmente, né? Isso tem a ver com a nossa evolução como espécie. Né? Nós saímos de manhã para caçar e catar comida e de manhã e de noite íamos nos proteger dos predadores. Então a gente no pôr do sol ia para o escuro. Então você tem que expor seu filho à luz de manhã cedo. Então os bebês... quando é que pode sair de casa? Pode sair de casa com 2 dias. Depois que você chegou em casa e você está conseguindo se locomover, já respirou, vai para a rua. É a melhor coisa para a mãe, é um exercício, para o pai, melhor ainda. E para a criança vai ver luz, vai se estimular com o ambiente externo, que é muito mais estimulante que o ambiente interno. Enfim, luz, quanto mais melhor. Claro, vai se proteger do sol. Sim, claro. Né? Mas a luminosidade... A luminosidade é muito importante e não tem luminosidade de casa que substitui a do dia. Afeto e a boa alimentação em horas regulares, atividade física, que no bebê, na criança pequena é brincadeira, chão, né? Aquela coisa de ficar de bruços ali, o tummy time, né? Ficar de barriguinha para baixo, brincando, mexendo nas coisas, e nos mais velhos se movimentar e repousar bem durante o dia. Quer dizer, a criança que não dorme bem, que não faz sonecas, que é acordada, a ideia de acorda ele, porque senão para não vai dormir, senão ele não dorme de noite. Coisa, porque ele vai acumulando cortisol ali. Estressa. E de noite vai acordar mais. É como se desse um corticóide, liga, né? Exatamente.
E durante a noite vem a coisa da amamentação, da mamadeira. Assim, quanto menos a criança comer durante a noite, melhor ela vai dormir. Tem que acostumar ela a comer durante o dia e comer pouco ou nada durante a noite. É claro que os primeiros meses de vida tem totalmente autorização para mamar à noite, óbvio, né? Mas quando vai chegando aí 9 meses, 1 ano, ela vai provavelmente diminuir a necessidade dela. Ela passa a ser capaz de passar a noite sem amamentar. O que não quer dizer que você vai fazer isso à força, deixando ela chorar, de jeito nenhum. Mas existem estratégias, hoje em dia, comportamentais, de você ir reduzindo aos pouquinhos, gradualmente e gentilmente essa amamentação noturna, para que a criança consiga dormir mais cedo. Mas não necessariamente alimentando, né? Isso. Depois dos 9 meses. Exatamente. Né? Acolhendo e reduzindo a necessidade do peito, né? Ou da mamadeira. Especialmente da mamadeira, que é mais nocivo, que aí tem o açúcar do leite e tal, que vai dar cárie, enfim, tem outros problemas. E é possível fazer isso sem nenhuma violência. Essa ideia de deixar a criança chorando para aprender a dormir, isso é loucura. Violência. Isso não tem educação. Educação francesa, né? Teve uma época que tinha um livro aí. Tem, as crianças horroroso. Não fazem mãe. Horroroso aquilo. Aquilo é horroroso. Aquilo devia ser proibido, aquele livro, para jogar longe. É tipo assim, leia para saber que você não vai fazer nunca, sob hipótese nenhuma. O pior são os americanos. O Ferber, que é um pediatra americano que propôs isso, até hoje eles fazem isso, eles fazem estudos mostrando que não faz mal. Sabe lá que vai fazer mal daqui a 2, 3 anos? Como é que eles vão avaliar isso, né? Mas não façam. Um que ficou famoso aqui, um espanhol, Nana Nenê, que era um espanhol também, que propunha a mesma coisa, deixar a criança chorando, primeiro faz 3 minutos, depois 5 minutos, depois 10 minutos, até a criança chorar e se esgoelar. Exaustão. E aí, o que ela está fazendo? Ela está desistindo de chamar. Exatamente. Ela dorme por exaustão. Ela nunca mais vai achar que... Meus pais me abandonaram. Essa é a ideia que... E vou me submeter a tudo, porque não adianta nada.